Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos Grandes Verdades. E hoje eu quero ler com vocês dois versículos que estão lá em Números 20, versículos 4 e 5. Antes da gente falar a respeito desses versículos especificamente, eu quero contar um pouquinho do contexto para vocês. Qual que é o contexto? Moisés e Arão tiram o povo do Egito. Eles estão aqui, eles chegam no deserto de Zim e não tinha água. E aí o povo começa a reclamar porque não tinha água. E aí nos versículos 4 e 5 o povo diz para Moisés e Arão: por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Essa terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Eu tô rindo porque é muito interessante a maneira, quando a gente está num momento de crise, quando a gente está num momento de dificuldade, quando a gente está passando por um processo difícil, da gente só se lembrar das coisas boas do lugar de onde a gente foi tirado, de onde Deus nos tirou, do lugar de onde nós saímos. Eles esqueceram só um pequeno detalhe. No Egito eles tinham figos, uvas, romãs, água, mas o Egito era lugar de escravidão. No Egito, principalmente nos últimos dias deles no Egito, eles foram açoitados, eles eram escravos, eles tinham senhores, eles não tinham liberdade. Mas quando eles se encontram naquele momento de dificuldade, mesmo em meio à liberdade, eles se lembram dos cereais, dos figos, das uvas, das romãs e da água. Mas eles não pensam no poder de Deus que os tirou do Egito e que os trouxe para aquele lugar. Eles não se lembram das pragas que acometeram os egípcios e não pegaram nenhum deles. Eles não se lembram da mão de poder que o Senhor usou para abrir o mar, para eles passarem e depois para engolir os egípcios. Nós temos essa mesma tendência. Quando nós estamos mesmo em liberdade, mesmo vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo no momento em que nós estamos exatamente no centro da vontade de Deus, quando nós encontramos dificuldade, quando nós encontramos problemas, a nossa tendência é olhar para o passado com nostalgia. A gente olha para o passado e fala, porque naquele tempo, mas naquela época. Nós não estamos mais naquela época, nós não estamos mais naquele tempo. E muitas vezes aquele tempo e aquela época era prisão, mas nós não nos lembramos da prisão. Nós nos lembramos das uvas, nós nos lembramos das romãs, nós nos lembramos do figo. O que eu e você precisamos fazer é focar no presente. E quando nós olharmos para trás, nós precisamos olhar para trás com um olhar de gratidão, nos lembrando que o mesmo Deus que nos guiou no passado está nos guiando no presente. Que não importa o problema, que não importa a dificuldade, que não importa a luta, o Senhor está conosco. E se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos vivendo uma vida de liberdade. Liberdade do pecado, liberdade da escravidão. E a liberdade com Deus é infinitamente melhor do que a escravidão com uvas, romãs e tudo mais. Então lembre-se disso. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, nós tendemos a olhar para o passado com nostalgia. E essa nostalgia nos faz enxergar as coisas ruins do passado com outro olhar meio romântico e às vezes até nos esquecer do quanto nós avançamos até aqui. Lembre-se da mão de poder que te tirou de onde você estava e que te trouxe até aqui. E lembre-se que o mesmo Deus que agiu no passado continua agindo no presente. E ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom, como diz a canção do Paulo César Baruch. Um beijo, amanhã meu pai volta e a gente se vê na quinta. Tchau, tchau.